Obrigado, meu irmão. Que congresso fantástico. Eu não sei, alguém viu Jesus por aqui? Eu vi. Eu vi Jesus na cozinha, eu vi Jesus na pia, eu vi Jesus no banheiro. Muito obrigado. Eu vi Jesus servindo por toda parte. Eu quero agradecer a congregação aqui de Curitiba pelo seu amor, sua hospitalidade, seu planejamento, seu serviço, sua persistência neste congresso, ano após ano 20 já. Eu acho que devia ser ano 21, mas um ano cancelamos por causa da vírus, como se chama aquela vírus HN2N, alguma coisa, a gente diz, não, ninguém viaja, todo mundo ficou em casa aquele ano. Mas que bom que vocês vieram, e obrigado pelos abraços, tem sido maravilhoso conhecer vocês, e alguns de vocês de uma forma mais íntima. Ontem à tarde eu sentei para almoçar com um jovem bem bacana, 12 anos, se chama Miguel, de Porto Alegre, e nós tivemos uma conversa e tanto. Foi como falar com alguém universitário sobre a ciência. Eu fiquei em choque. José Luiz, ele podia dar minha aula no Ser Cris em novembro. Miguel, você é demais e você tem paz. Bem legal. Bem legal. Nós que estamos aqui visitando este final de semana, nós vamos para casa abençoados por ter participado. Eu estou tão grato por tudo que eu aprendi e todas as palavras de incentivo e o amor de todos vocês. Mas eu fiquei tão frustrado e assustado quando eu li recentemente na internet sobre os crimes que têm acontecido em Guarapuava, Paraná. Eu moro lá no interior, no centro, no coração do estado, numa cidade de 200 mil pessoas, e eu vi na internet só dos últimos anos. Eu fui avisado por Antônio e Veridiana, não anda nas praças. Tem umas praças bem boas, Lagoa das Lágrimas iluminada. Eu disse, não, Alan, não vai lá. Ou por que não? Está pedindo ser assaltado em Guarapuava à noite. Os roubos estão aumentando cada vez mais. Assaltos armados mais frequentes. Um dos jovens, a Tauan e a Kipri Ami, as meninas que vieram trabalhar como missionários, foram assaltados nos primeiros meses lá. Andando para casa numa rua bem iluminada, assaltados. Assusta. Os traficantes estão ficando em maior número. Assassinatos estão acontecendo com mais frequência. Eu cheguei lá para morar em 2014. Em 2015, 36 pessoas foram assassinadas na rua em Guarapuava. Ano passado, 32 pessoas foram assassinadas na rua em Guarapuava. Eu conhecia um deles. Antônio e Veridiana e eu estávamos num estudo bíblico uma noite e o anfitrião disse, hey, Alan, eu quero conhecer meu vizinho. Hey, vizinho, tudo bem? Talvez a gente estude a Bíblia qualquer hora. Hey, vamos pensar nisso. Próxima semana, morto, um charquinho. Que coisa! Motoristas bêbados estão causando vários danos na cidade, entre vários outros crimes. Quais são duas coisas que todo criminoso tem em comum? Eles têm um pai e uma mãe. Eles têm um pai e uma mãe. E se você vai numa prisão, nós temos uma prisão grande lá em Guarapuava, você vai numa prisão, você faz uma pesquisa entre todos os homens na prisão, e você pergunta o que todos eles têm em comum. Pai ausente. É isso que eles têm. Ou eles têm um pai, mas ele nunca estava em casa. Eles não tinham ninguém para guiá-los. Além dos crimes, quando nós olhamos ao redor da cidade, e você olha nas famílias, no seu bairro, no seu apartamento, você já percebeu que as famílias de nossa sociedade estão caindo em pedaços? Um casamento, hoje em dia, em médio, dura 7 anos.
60% de segundo casamentos falham. Um divórcio acontece a cada 30 segundos. Quantos aqui estão casados mais do que 7 anos? Oh, dê um parabéns para a sua cônjuge. Agora, dê um abraço nela. Porque vocês são uma raridade na nação brasileira. A nossa sociedade está ficando cada vez mais doente. A base da sociedade são as famílias. E quando pai e mãe não estão bem, as famílias não estão bem. E quando as famílias não estão bem, a sociedade não está nada bem. Por que as famílias estão caindo em pedaços? Por quê? Será que algo pode ser feito para mudar esta situação? Para evitar divórcios, para evitar crimes, para ter uma sociedade saudável ao invés de destruída. Será que algo pode ser feito? Well, Deus tem ensinamento da palavra de Deus hoje. Ele tem ensinamento para nós que vai nos ajudar de uma forma imensa. Pais e mães, vocês querem que seus filhos sejam criminosos? Pais e mães, vocês querem que seus filhos comecem um casamento que vai acabar em divórcio? Pais e mães, vocês gostariam de saber o que fazer para ter uma família de sucesso? Filhos de sucesso, que vão começar na vida e você não tem que nem preocupar com eles. Vocês gostariam de saber o que fazer? Well, Deus tem uma mensagem para nós hoje, de como ter uma família de sucesso, filhos de sucesso, para ter uma sociedade melhor. Esse é o segredo de Deus. Simples. O Josué já deu esta aula hoje de manhã, eu podia sentar. Josué, muito obrigado pela aula hoje de manhã. Eu vou só repetir a aula. Foi ser tão bom, vamos repetir. O Mauro me falou uma vez, repetição faz bem. Então nós vamos repetir o que Josué falou. Pais espirituais produzem filhos espirituais. Grave isso na mente. Pais espirituais produzem filhos espirituais. Abre suas Bíblias para Deuteronômio capítulo 6. Esta leitura foi lida em quase cada palestra deste congresso. Deuteronômio 6. Que boa leitura. Esta leitura tem instrução, esta leitura tem promessas, e nós vamos ver essas promessas realizadas pela Bíblia toda e até hoje em dia. Deuteronômio capítulo 6. Moisés escrevendo, esta é a lei, está falando da palavra de Deus, Bíblia, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor Yahweh, e o seu Deus ordenou que eu, Moisés, lhes ensinassem, para que vocês cumpram na terra. Vamos voltar para Deuteronômio 6. Vamos ficar lá. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Deve ficar bem aqui. Isso, vamos ficar bem aí. Diz para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Todos os dias? Não é só no domingo? Não, segunda e terça e quarta, todos os dias de sua vida, para que tenha uma vida longa. Ou se obedeça ao Israel, assim, e veja a promessa agora, tudo lhe irá bem. E você será muito numerosa, numa terra onde mana leite e mel, onde lhe prometeu, como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, Yahweh, o nosso Deus é o único Yahweh. Não tem outro Yahweh, só um. Ame Yahweh
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Eu acho que tem 613 mandamentos, não 10. Que cada um esteja não por escrito, mas decorado. Todo jovem judaico até 15 anos decorou todos eles. Todos. Eu atualmente me desafio toda semana a decorar mais versículos do que ele. Ele está na minha frente atualmente. Mas que todas essas palavras estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ou como? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar. Quando se levantar. Amarre-as com sinal nos braços. Eu vejo cada um desses, graças a Deus, tatuado aqui. A Jesus toda a glória tatuado. Vai fazer uma tatuagem, faz um desses, pelo menos. Amarre-as com um sinal nos braços e aprende-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e seus portões. Sabe o que esta leitura nos ensina? Como vai a sua espiritualidade, pai e mãe, vai a espiritualidade dos seus filhos. É isso que esta leitura ensina. Como vai sua espiritualidade, vai a espiritualidade dos seus filhos. Israel, em Deuteronômio capítulo 6, estava no momento na história prestes a entrar na terra prometida. E por que eles estão lá? Prontos para entrar? Porque seus antepassados seguiram a Deus. Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Moisés, de geração em geração. E agora é a vez deles, eles estão em pé. Os outros estão no túmulo. É nossa vez. E Josué liderou eles dentro da terra prometida. Esta leitura ensina esta nova geração, prestes a entrar na terra prometida, que vocês devem ser pais e mães que vão conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, amar a Deus e ensinar a mesma coisa para os seus filhos. E seus filhos vão conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, amar a Deus e ensinar isso para os netos. De geração em geração até Jesus vem nos buscar. E assim teremos famílias fortes e saudáveis, e a promessa de Deus, assim tudo lhe irá bem. Versículo 3. E nós vamos ter uma sociedade saudável, sem todo este crime por toda parte. Vai ser bem melhor a sociedade. O sucesso ou a derrota de famílias é determinado em grande parte pelo preparo dos filhos pelos pais. Os pais e mães vão preparar os filhos para a vida. Pais espirituais produzem filhos espirituais. Quantos pais e mães temos aqui hoje de manhã? Quantos estão com seus filhos? Trouxe eles para o congresso? Eu sei que é meu cara a viagem, mas parabéns para vocês. Pais e mães são pessoas incríveis. Pais e mães são pessoas incríveis. Pais e mães têm uma influência na vida dos filhos mais do que qualquer outra pessoa no planeta. Até tem um ditado que deixa bem claro o poder de influência de pais e mães. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Essa é uma grande verdade. Não está na Bíblia, mas o princípio é verdade. E nós vamos encontrar o princípio na Bíblia hoje de manhã. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Pais e mães, por que isso é verdade? Porque pais e mães passam mais tempo com seus filhos do que qualquer outro. Pais, homem, macho,
Algumas vezes, seu tempo é limitado com os filhos por causa de quantas horas a gente passa fora de casa trabalhando, mas mesmo assim, o que você faz cedo de manhã com eles? O que você faz à noite com eles? Todo dia, todo dia. O que você faz com eles no final da semana, no seu dia de folga? Davi Pena, eu falei com Davi Pena ontem, eu sentei com ele depois da aula, e disse, Davi Pena, você é um pai melhor que eu. Ele disse, o que é isso? Eu disse, Davi Pena, eu não sei o que ele faz atualmente, mas eu assisti a vida dele por uns 15 anos antes de eu mudei para Guarapuava. Ele vem para casa almoçar com seus filhos todo dia. Ainda? Uau! Cedo de manhã, almoço, jantar. Quantos pais nós temos assim? E as mães? Até as mães têm mais influência na vida dos filhos do que os pais. Isso por quê? Porque são as mães que estão lá, e fazendo eles arrotar, depois, trocando a fralda deles, pegando eles depois de cair, dando banho para eles, e fazendo o que todo filho adora. Quando minha mãe lambou aquele dedo, eu estava recuando. Mas ela me ama. Ou ela passava com tempo comigo todo dia. Ela colocou um band-aid no joelho quando eu caí. A mãe brinca comigo no parque. A mãe levando o filho para a escola, entre várias outras tarefas. Por que este mão que balança o berço? Por que este ditado é uma grande verdade? Veja por quê. Os primeiros 7 anos. Os primeiros 7 anos do filho, filhos são moldáveis, como massinha na mão. Filhos são flexíveis, do berço até 7 anos de idade, eles são maleáveis, eles são flexíveis. Durante os primeiros 7 anos da vida de um filho, pais vão determinar o futuro do filho. Durante os primeiros 7 anos de vida do filho, o caráter do filho vai ser formado e colocado em concreto pelo resto de sua vida. A partir de 8 anos, a cabeça de sua criança é concreto. Seu caráter for formado pelo resto da vida. E a única esperança é o Espírito Santo no futuro. A única esperança. Os primeiros 7 anos são importantíssimos. Então, pais e mães, especialmente os que têm os pequeninos em casa, aproveitem. Aproveitem esses primeiros 7 anos de formar o caráter do seu filho, ao invés de colocar no creche e correr para trabalhar e deixar outro balançar o berço. E formar o caráter do seu filho para ser mentiroso, ladrão, egoísta e assim por diante. É isso que acontece no creche. Não. Mãe deu à luz, você cria. Os primeiros 7 anos são importantes. Nesses primeiros 7 anos, você pode formar, moldar o caráter do seu filho para ter honestidade, integridade, falar a verdade de Deus lá dentro, espiritualidade. Sabe o que está acontecendo nos primeiros 7 anos da vida? Vocês estão dando uma consciência para seus filhos. Criminosos não têm consciência. Você vai prender eles, colocar eles na prisão por 7 ou 8 anos para reformar eles, colocar eles na rua e já estão assaltando no primeiro dia. Por quê? Eles não têm consciência. Por que não têm consciência? Porque não tinha pais para estabelecer isso. Estavam na creche enquanto o papai e a mãe têm que trabalhar. Tchau. Deixe-me falar de alguns mais preciosos. Eu conheço dezenas de histórias desta congregação. Mas deixe-me falar alguns que estão na minha cabeça no momento. Gertrudes Bucco. Obrigado, mãezinha. E Antônio junto. 62 anos de casamento. Muitos dos filhos... Onde são os filhos? Tem um filho. Um filho presbítero aqui, outro filho lá atrás. Boas pessoas. Cônjuges estão aqui. Netos estão aqui. E bisnetos estão aí. Uau! Nós temos uma ilustração viva do que Deuteronômio capítulo 6 falou. Sabe, eu estava conversando com minha filha, Natalie, outro dia.
Eu admiro muito Natalie. Ela tem 26 anos, ela é casada, ela já terminou a faculdade, ela tem um mestrado em psicologia e aconselhamento familiar. E ela trabalha numa clínica, aconselhando famílias quebradas todo dia. Sabe o que ela falou para mim alguns dias atrás? Ela diz, pai, eu estou formado, eu tenho uma boa educação, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ganhar. Mas daqui a uns 4 anos, quando os filhos começam, eu vou ficar em casa com eles, eu vou largar a mão da minha profissão. Sabe por quê? Ela vê isso não acontecendo. E ela está tentando lidar com lares quebrados todo dia, porque alguém não sabe disso. Então ela vai largar da profissão e ficar em casa. Que coisa boa. Tem tantas histórias assim. Eliana Pena, onde você está? Lá está. Eu admiro você também. Sabe por quê? Ela tem uma mestrado em biologia. Ela podia estar trabalhando na faculdade, ensinando, mas não, ela decidiu ficar em casa com os 3 pequeninhos. E você pode ver os pequeninhos deles agora, espetaculares. Os peninhas, eles chamam. Eles não são peninhas mais. Uau, eles são cristãos brilhando para Jesus. E nessa congregação tem família após família, que tomaram decisões bem parecidas. Eu admiro todos vocês. Uau. Nós vamos ver os presbíteros e diáconos evangelistas daqui a pouco desta congregação. Podemos falar da família de cada um deles. Porque você não se torna um diácono, um presbítero, evangelista da congregação, a menos que tenha famílias assim. Mas Deus, nesses 7 anos, Deus nos dá a oportunidade e a responsabilidade como pais e mães moldarem os filhos por meio de falar e mostrar. Josué, obrigado pelo esboço hoje. Pais vão falar o que devem fazer e pais vão mostrar o que fazer. E eu te garanto que seu exemplo, pai e mãe, fala mais alto do que suas palavras. Vocês sabem o que? Veja esse próximo slide aqui. Sabe, pais e mães, sabe o que vocês fazem? Pais e mães, pelo seu exemplo, esquece suas palavras, pelo seu exemplo, vocês escrevem o roteiro que o filho vai desempenhar pelo resto da vida. Agora, quando um diretor de filmes vai fazer um filme, primeiro ele escreve um roteiro, ou melhor, ele escreve o roteiro, depois ele coloca o roteiro nas mãos dos atores, e eles vão ler e decorar. Então, no palco, no filme, eles vão desempenhar o que estava escrito no roteiro. Pais e mães, vocês são diretores. E seu exemplo está dando o roteiro para seus filhos. Seus filhos são os atores. E eles vão desempenhar seu exemplo. Filhos imitam os pais em tudo. De vez em quando você tem aquela rosto. E o filho começa. Diz, filho, por que você tem este rosto? Vai olhar no espelho, pai. Ele aprendeu. Deixa eu dar alguns exemplos. Alguns pais gostam de futebol. E quando aquela bebê nasce, eles correm na loja comprar uma roupinha de futebol. E eles levam o filho para todos os jogos de futebol. E eles assistem todos os jogos de futebol na televisão, todos. Então eles compram, é Natal já. Ele já está de pé. Ele já compra uma bola de futebol. E o filho, ele começa a driblar a bola. Ele começa a chutar a bola. Ele começa a correr com a bola. Ele vai dormir com a bola. E quando ele está no ginásio, o seu papai coloca ele na escolinha de futebol. E ele joga no ensino médio. Ele joga na faculdade. E quando ele for adulto, ele é Neymar. Não é por acaso, eu te garanto. Isso não é por acaso. Os pais dão um roteiro de vida para ele. Ou outra pessoa, mas alguém deu. Agora, veja outros pais.
Outros pais, eles gostam de tocar um violão. Eu tenho um violão e de vez em quando sai. Sai. Mas ninguém me aguenta, mas eu me aguento. Mas alguns pais e mães gostam da música. Então, quando a filha nasce, eles compram um violão para ela. E eles ensinam ela a cantar e a tocar. E depois do jantar, toda noite, ao invés de assistir televisão, não, esta família canta e toca. Mãe canta, pai toca, filho toca. E quando ela chega no ginásio, ensino médio, ela começa a cantar num coral. Ela começa a tocar numa banda. E quando ela é adulto, Gal Costa. Isso não é por acaso. Os pais deram o roteiro da vida. Ela não tinha uma chance. Quem ela é, porque alguém deu o roteiro quando era bem pequenininho de como vai agir. Agora, outros pais. Outros pais gostam de drogas. Quando os filhos são bem pequenininhos, os pais fumam maconha. Comem as pílulas. Sempre tem whisky, cerveja e vinho em casa. E os filhos vão assistindo o exemplo, o roteiro de como proceder. E quando os filhos têm uma certa idade, os pais vão deixar os filhos até experimentar uma dose pequena. E quando os filhos estão no ginásio, no ensino médio, eles roubam drogas dos pais para mostrar para os seus amigos na escola. E eles até usam entre as aulas. E quando ele for adulto, ele é um traficante. Um drogado, preso, morto, destruindo vidas no bairro, nossa sociedade. Isso não é por acaso. O que aconteceu com meu filho? Você, pai e mãe, alguém deu o roteiro de como proceder na vida. Agora, outros pais. Eles gostam de Deuteronômio capítulo 6. Ler uma coisa, diz, não, vão praticar isso. Então, eles vão adorar a Deus. Eles vão orar a Deus. E eles vão pegar a oportunidade e sacrificar para Deus. Eles vão ler a Bíblia, eles vão praticar a fé. Eles vão participar no culto, eles vão participar da aula dominical, eles vão participar no grupo de casa. Eles vão mostrar bondade aos outros, eles vão perdoar outros como foram perdoados. E quando o seu filho é jovem, ele senta com os filhos e começa a ensinar os princípios básicos da fé cristã. E quando os seus filhos crescem um pouquinho mais, os pais vão incentivar os filhos a cavar fundo na palavra de Deus e declarar alguns versículos bíblicos e vai incentivar o filho a ir nos acampamentos bíblicos, nos retiros de jovens. E quando o filho cresce um pouquinho mais, os pais vão dizer, vem comigo, deixe-me dar esse projeto de serviço para você. E deixe-me mostrar como fazer bondade aos outros. E o filho imita os pais em tudo isso aqui. E quando ele for adulto, ele é Samuel, o profeta Samuel. Isso não aconteceu por acaso. Os pais deram o roteiro da vida para ele. Abre suas Bíblias para 1 Samuel, capítulo 1. E vamos falar sobre os pais de Samuel um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 1, nós encontramos os pais de Samuel. Samuel nem existe ainda. E tem esse casal, se chama Elcana e Ana. E Ana não tem filhos, ela é estéril. Mas vamos ver alguma coisa sobre este casal que não são pais. Versículo 3. Todos os anos, este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Que tipo de família é essa? Uma família de louvor. Uma família que obedece a Deus, independente das circunstâncias. Agora pula para o versículo 9. Elcana e Ana estão lá adorando a Deus. Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, o Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho,
então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Está vendo o roteiro? Eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. O seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Eu acho que alguns jovens gostam dessa. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, mulher vadia. Estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, que o Senhor, Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatida, porque Deus responde orações. Versículo 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ana era uma mulher de adoração e oração. Ana, todos os anos, foi sacrificar a Deus. E aqui Ana está orando para ter um bebê. E ela orava com intensidade. Ela orava especificamente. E ela prometeu a Deus: eu vou dar um roteiro espiritual para o filho que o Senhor pode me dar. Veja o versículo 21 agora. 21. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi, diz a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. E pula para capítulo 2:11. Então Elcana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. De acordo com o costume de Israel, Ana ficou com o filho dentro de casa até mais ou menos 7 anos de idade. E depois ela entregou ele debaixo dos cuidados de Eli. E dá para perceber que não é um nenenzinho lá. Não, ele já tem tamanho suficiente para já servir a partir da partida dos pais. Mas a vida de Samuel como profeta não era por acaso. Não é por acaso. Os pais deram o roteiro espiritual para a sua vida, porque pais espirituais produzem filhos espirituais. Os pais de Samuel ensinaram ele a orar, a adorar, a ler as Escrituras, a decorar as Escrituras, a meditar nas Escrituras, a estudar as Escrituras, a viver as Escrituras. E Samuel se tornou uma grande profeta em Israel. Samuel liderou Israel por meio de oração. Samuel livrou a nação de Israel das ameaças de todos os inimigos enquanto ele estava vivo. E, eventualmente, Samuel ungiu os reis, Saul e Davi. Por que Samuel fez tudo isso aí? Porque ele teve pais espirituais que produziram
um filho espirituais. Os pais dele o influenciaram por palavra espiritual e exemplo espiritual. E realmente as mãos que balançavam aquele berço governava Israel. E a sociedade foi maravilhosa. Agora, desafio para vocês. Sejam pais espirituais que produzem filhos espirituais. Pais e mães, façam uma atividade espiritual com seus filhos todos os dias. Alguma coisa. Leia a Bíblia com eles, cantam com eles, oram com eles. Que cada decisão de sua família seja de acordo com a palavra de Deus. Não falta nos cultos e louvores, não falta na aula dominical, não falta no grupo de casa. Cada decisão, cada refeição, cada viagem, em tudo que você pode participar, seja um exemplo espiritual e seus filhos vão seguir seu exemplo. Um dia seus filhos vão ser adultos como meus. 28, 26, 24 anos. Seguindo Jesus Cristo. Por quê? Dia e noite, levantar, deitar, andando pelo caminho. Persistência, Deuteronômio 6. Vamos ensinar. Mas sabe uma coisa? Sabe por que a Bíblia diz, e nós aprendemos isso de Edson nesses dias. Gênesis 2, 24 diz, deixa pai e mãe e une a sua esposa. E meus filhos levaram isso a sério. Estão do outro lado do planeta. E que bom. Sabe por quê? Se eu morava ao lado dos meus filhos, eu ia meter meu nariz amoroso nos negócios deles todos os dias. Porque eu quero o melhor deles, mas eu vou só irritá-los. Temos que ficar longe dos pais. Mas sabe, quando nossos filhos ficam longe dos pais, nossos filhos, como adultos, vão tomar decisões erradas. E eles vão sofrer as consequências. Mas, eles vão lembrar do roteiro original. E eles vão voltar para aquilo. Alguns de nós temos filhos, talvez irmãos, irmãs, que afastaram por um tempo e agora estão de volta, porque o roteiro original está gravado lá, e eles tomam decisões, sofrem, mas eles voltam. Pais e mães, eu sei que ser um pai e mãe é cansativo, encorajamento da palavra de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Meus pais eram persistentes, como eu, meus 3 irmãos e minha irmã, 5 de nós, persistente, 18 anos em cima, e nós não gostamos. Agora, eu disse, pai, cafona, 17 anos, eu me mandei de casa, eu vou viver a vida. 21 anos, eu estou escrevendo a carta. Pai, mãe, muito obrigado. Nossos filhos já escreveram a mesma coisa de volta para a gente, já. Mas meus 21, 22 anos entendeu, uau, este roteiro funciona. Meus irmãos e irmãs são fiéis, cônjuges fiéis, 11 netos seguindo a Cristo, bisneto batizado no ano passado. Geração em geração, diz Deuteronômio, capítulo 6. Sabe nos dias de Moisés, Deuteronômio, capítulo 6? Tinha uma promessa lá. Ensina pais, filhos, netos, e vai, e vai, e vai. E isso que é o ensinamento. De Deuteronômio até as cartas de Timóteo, passou 1500 anos. 1500 anos depois, veja esta leitura. 1500 anos depois de Deuteronômio capítulo 6, nós temos um evangelista na cidade de Éfeso, Timóteo, e ele é o resultado de uma vó espiritual. Uma mãe espiritual. E Paulo escreveu isso. Recordo-me. Está pensando em Dona Gertrudes, ou seja quem for. Eu me recordo dela. Da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que habita em você. Uma mãe espiritual produziu uma filha espiritual, que produziu um filho espiritual, que é um evangelista, treinando presbíteros e diáconos em Éfeso, para a glória de Deus Pai. Pais e mães, vocês podem imaginar o que vai acontecer nesses próximos 15, 20 anos? O que vai acontecer se cada família aceita esse desafio de fazer atividades espirituais com seus filhos todos os dias?
É cansativo. Mas continua. Sabe o que vai acontecer? Eu espero que eu vivo até para ver seus filhos e netos como evangelistas, diáconos e presbíteros. Eu estou animado a ver os filhos desta congregação e outras congregações representadas, quando seus filhos são missionários, levando a palavra de Deus e transformando vidas, não só no Brasil, mas outras pátrias. Estados Unidos está faltando missionários, o berço está aqui agora. Está na hora o Brasil evangelizar o mundo. E eu posso ver seus filhos casando com cristãos, eu posso ver seus netos se levantando, amando o próximo, sendo grandes empresários, ou trabalhando no seu emprego, mudando o mundo. Eu posso ver suas filhas sendo boas mães e esposas ao lado de bons homens. Pais e mães, um dia, na eternidade, vocês vão ver o fruto de todo seu esforço, porque pais espirituais produzem filhos espirituais. Mauro?